Shockwavesound.com. Bem, como é a apresentação do meu laudo? A norma também me identifica isso. Bem, para a apresentação do meu laudo de avaliação, quais são os requisitos mínimos que eu tenho que apresentar? Bem, deve conter, no mínimo, a identificação da pessoa física ou jurídica ou seu representante legal que tenha solicitado o seu trabalho. O que mais que tem que constar do meu laudo? O objetivo da avaliação. Para que está sendo executado aquele laudo? A identificação e caracterização do bem avaliando. Você vai colocar todas as características e a identificação. Endereço, como ele está, se é uma residência, se é um shopping, se é um hotel, e dizer toda a descrição das características desse bem. Bem, outra coisa é a indicação do método utilizado, com justificativa da escolha. É aquilo que nós falamos. Qual o método que eu usei? É o evolutivo? Por que eu usei esse método? É uma justificativa da minha escolha. O que mais? Eu posso colocar, e eu devo colocar, a especificação da avaliação. O resultado da avaliação e sua data de referência. Então eu terminei, coloquei, olha, esse bem foi avaliado e coloca o resultado e a sua data de referência. Quando é que ele foi realizado? A qualificação legal completa. Qual é a sua qualificação? E a assinatura dos profissionais responsáveis pela avaliação. Então, se é um engenheiro de avaliação, ele vai colocar engenheiro, o nome e o número do seu CREA. Se é um arquiteto, arquiteto e o número do seu CAL. Se é um corretor, vai ser colocar todo o nome junto com o seu número do CRES. O local e data do laudo. Qual é o local que foi feito e qual a data. E outras exigências previstas que vão aparecer nas partes da norma. Nós vamos estar falando depois sobre especificamente a avaliação de imóveis urbanos e depois imóveis rurais e depois empreendimentos. Então, nas seguintes normas, nós vamos ter outras exigências previstas. Esses requisitos aqui são os mínimos que vão acontecer. Bem, o laudo de avaliação ele pode ser apresentado nas seguintes modalidades. Pode ser simplificado ou pode ser o modelo completo. O simplificado ele vai conter de forma sucinta as informações necessárias ao seu entendimento. O completo vai conter todas as informações necessárias e suficientes para ser autoexplicável. A apresentação do laudo de avaliação. Bem, esse é o resultado. Isso é onde você vai chegar. Bem, depois de tudo feito, de toda a caracterização, de todo o procedimento metodológico, você vai chegar em um laudo. Você vai apresentar um laudo para o seu cliente ou contratante. Bem, você pode usar o laudo completo ou poderá usar o laudo simplificado. Bem, o que eu tenho que colocar no meu laudo se ele for um laudo completo? Que foi exigido pelo seu contratante que seria um laudo completo. Bem, o laudo completo, primeira coisa, você vai identificar o solicitante. Quem foi que pediu, quem é o seu contratante que solicitou essa avaliação. Outra coisa, a finalidade do laudo. Lembra lá no começo, quando eu falei sobre a finalidade? Bem, você vai colocar qual é a finalidade, para que serve esse serviço que você está fazendo, quando for informado pelo seu solicitante. Depois, o objetivo. Qual o objetivo que tem essa avaliação sua? Você vai colocar no seu laudo. Os pressupostos, ressalvas e fatores limitantes. Identificação e caracterização do imóvel avaliando. Lembra quando eu falei sobre você vem do mais para o menos? Você vem da região, depois entra no terreno, benfeitorias. Você vai dar essa identificação e caracterização do imóvel que está sendo avaliado. O que mais? Bem,
Daí eu vou apresentar o diagnóstico do mercado, como que o mercado se comporta e avalia esse imóvel que você está avaliando. Você vai indicar também os seus métodos, qual foi os métodos que você usou para chegar a esse laudo e quais foram os procedimentos utilizados. Bem, você vai colocar ainda nesse laudo completo especificação da avaliação. Que é isso? Você vai indicar a especificação atingida com relação aos graus de fundamentação e precisão, quando solicitado pelo contratante. Então, se o seu contratante ele pediu para você colocar o grau de fundamentação e o grau de precisão, você vai apresentar no seu laudo completo, ok? Ele deve ser apresentado como demonstrativo da pontuação atingida. Outra coisa é o tratamento dos dados e identificação do resultado. Então, dentro dos métodos que você utilizou, da metodologia, você vai apresentar como que os dados que você coletou na sua vistoria foram tratados e identificação como você chegou no resultado. Você vai explicitar os cálculos efetuados, o campo de arbítrio e, se for o caso, e justificativas para o resultado adotado. Bem, eu cheguei nesse resultado por causa disso, baseado sempre no que a norma diz, ok? No caso de utilização do método comparativo direto de dados de mercado, deve ser apresentado o gráfico de preços observado versus o valor estimados pelo modelo, ok? Bem, você vai apresentar também no laudo completo o seu resultado da avaliação e sua data de referência. Quando é que você fez aquela vistoria, apresentando a data dela de referência. Bem, a referência que eu usei foi datada de tal dia, tal mês. Bem, qualificação legal completa e assinatura dos profissionais ou do profissional, quando se tratar de uma pessoa, responsável pela avaliação. Então, esse momento é que você vai colocar a sua qualificação, certo? Bem, o simplificado, ele segue o mesmo padrão do completo, porém, ele tem um menor rigor em termos de quantidade de itens que você tem que apresentar. No simplificado, você vai ter a identificação do solicitante, a mesma coisa, a finalidade do laudo, quando informado pelo solicitante, o objetivo da avaliação, os pressupostos e ressalvas e fatores limitantes, mesma coisa, a identificação e caracterização do imóvel, avaliando, diagnóstico do mercado, indicação dos métodos e procedimentos utilizados, especificação da avaliação, indicando a especificação atingida com relação aos graus também de fundamentação e precisão, quando for solicitado pelo seu contratante. Chegando à apresentação do laudo de avaliação. Assim como os imóveis urbanos, os imóveis rurais, você tem a opção do laudo completo ou laudo simplificado, de acordo com o que foi negociado com o seu contratante. Bem, o laudo completo, o que ele precisa? Primeiro, a identificação da pessoa física ou jurídica ou seu representante legal que tenha solicitado o trabalho. Então, quem solicitou o trabalho, você vai identificar se é pessoa física ou jurídica, certo? O objetivo. Qual o objetivo desse laudo? Para que ele foi feito? Bem, o valor de mercado ou outro valor. E a finalidade, a garantia de dação em pagamento, é venda de compra da avaliação. Você vai chegar e vai colocar no seu laudo qual é o objetivo. Bem, quais são os pressupostos, ressalvas e fatores limitantes que você encontrou durante todo o processo de avaliação? Você vai colocar esses pressupostos, ressalvas e fatores. Outra coisa, qual o roteiro de acesso ao imóvel? Uma planta esquemática da localização. Então, o laudo completo ele deve conter esse roteiro esquemático mostrando como se chegar ao imóvel. Bem, a descrição da região você vai colocar no seu laudo com a identificação e caracterização do bem avaliando, ou seja, a data da vistoria, a descrição detalhada das terras, as construções, as instalações e produções vegetais, a descrição detalhada das máquinas e equipamentos, obras e trabalhos de melhoria das terras e suas classificações. Tudo isso constando no seu laudo completo.
Depois, a indicação de qual método que foi utilizado e qual a justificativa que você tem para ter escolhido aquele determinado método. Pesquisa de valores, descrição detalhada das terras dos imóveis da amostra. Memória de cálculo do tratamento utilizado. Você vai apresentar o seu memorial de cálculo para esse tratamento que você utilizou. O que mais? O diagnóstico de mercado. A data da vistoria, a conclusão, resultado da avaliação e sua data de referência. A especificação da avaliação com grau de fundamentação e precisão, baseado nas tabelas que nós falamos. Tabela 1 e 2 para fundamentação e tabela 3 para precisão. Local e data do laudo. E, finalmente, a qualificação legal completa e a assinatura dos profissionais ou do profissional envolvido e responsável pela avaliação. O laudo simplificado, ele também traz os mesmos itens do laudo completo, porém ele é suprimido, é retirado os itens que vocês vão ver a seguir. Bem, o que ele consta? Deve constar no seu laudo simplificado. A identificação da pessoa física ou jurídica, mesma coisa. O objetivo da avaliação, o roteiro de acesso ao imóvel avaliando. Você vai colocar o roteiro também de como chegar lá. Identificação e caracterização do bem avaliando. A indicação do método utilizado com a justificativa, lembrando sempre tem que ter a justificativa da escolha, por que foi escolhido aquele método. A especificação da avaliação. Data da vistoria, conclusão do resultado da avaliação e sua data de referência. Qualificação legal completa e assinatura dos profissionais responsáveis pela avaliação. E, finalmente, local e data do laudo. Bem, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham compreendido e entendido essa parte da norma que trata sobre os imóveis rurais. Muito obrigado e até a próxima.